para tudo. Vaso igual esse, com essa explosão de cores, você ainda não viu. E hoje no canal você vai aprender essa técnica incrível. Essas manchas que parecem mármore. Bora aprender? Meninas aí do canal, como todo mundo sabe, eu amo reaproveitar. Haja plástico, mas lembrando você que qualquer coisa que você usa, se você pegar uma peça dessa, tiver que estragar, cortar, para poder tirar ela, que às vezes não sai do seu molde, isso é reciclável, separa junto com os seus plásticos aí, porque ele é reaproveitado. Isso é uma tampa daqueles porta-bolo, isso aqui é um plástico que quebrou. Na verdade, ele tem até um trincadinho, se eu não me engano. Eu vou ter que pôr uma fita crepe, porque é o único que eu achei como contramolde. Dani, por que esses dois? Porque ele é transparente, eu quero ver como vai ficar colorido. Vou fazer hoje com argamassa branca AC3, vou deixar o link, normalmente aparece um QR Code, quando você clica aparece a lista de tudo que eu uso, desde a resina, dos corantes, tudo detalhadinho. No QR Code vai aparecer a lista e os valores. Você pode comprar, como você pode pelo menos comparar os preços. Esse contramolde interno, ele vai dar certinho aqui, ó. Ele é um pouco menor, mais ou menos 1 centímetro. O que eu vou fazer? Isso vai ser untado, pode ser com óleo comum. A parte externa que é bom untar bem, desenformar mais fácil. Mas lembrando vocês que eu vou untar esse, mas esqueci que eu preciso pôr a fita. Água quente ajuda, vou mostrar também, não tinha feito esse teste, mas tem que ser uma água fervendo. Se você coloca muito óleo e não espalha bem, ele vai dar mais bolhas na sua peça. Então, é importante lembrar que o óleo ajuda, mas ele dá bolhas. Então, uma bolha ou outra fica. Bora se inscrever e clicar, compartilhar para o pessoal aí curtir o vídeo. Vai ficar um vaso bem colorido e incrível. Fiz um pequeno corativo aqui, mas como eu untei, não tá colando muito bem. Lembrando que o contramolde interno vai precisar de pedras. Depois eu já vou separar. Nós vamos fazer a massa. Ela tem que cobrir mais ou menos um pouco mais que a metade, para poder ela chegar até a beirada e ficar um vaso bem grande. Olha, como eu tenho vários desses, vocês veem que eu guardo. Esses estão untados com óleo. Esse eu vou colocar argamassa branca já peneirada, para tirar qualquer bolinhas ou pedrinhas que tiver. Vamos usar corantes, aquele que eu vou deixar na descrição. Eu não faço propaganda da marca, mas é o do X, que é o melhorzinho. E para ficar bem colorido, eu quero fazer os tons tipo um ocre, um verde, eu acho interessante, o amarelo. Olha, para ficar bem colorido, podíamos usar até um vermelho, mas eu vou trabalhar com um marronzinho ali, para combinar com a minha decoração, certo? A argamassa parece a areia da praia, branquinha, só que ela é mais fininha, mas a cor dela lembra muito. Eu coloquei a metade, que é igual aquela parte que eu vou usar aqui para derramar a massa. Essa parte que já está untada, olha uma sujeirinha. Então, eu coloquei a metade e o resto eu vou completar com água. Eu sei que se eu colocar a parte líquida, vai aumentar um pouco. Então, eu acredito que vai dar certinho para a medida lá. Então, deu mais ou menos uns 4 dedos de argamassa. Agora, vamos fazer a parte líquida. Neste copinho, eu tenho 200 ml de água. Eu vou derramar. Nem vou pôr tudo, vou começar a mexer. E vou acrescentar aos poucos. Aqui ela tá bem durinha, muitas meninas trabalham com esse ponto, eu já vejo por aí. Esse ponto é legal pra fazer outros tipos de efeito, é até um vídeo que eu quero fazer, mas eu vou colocar agora mais uma colherzinha do super classificante, que é pra gente agora, pra fazer o efeito, eu vou colocar mais um pouco aos poucos. Não deixa muito duro. Eu quero colorido, já falei. Por isso que vocês vão ver, vão falar, nossa, quanta cor. Eu estou jogando em cima, tá vendo? Em cima do amarelo, do ocre.
Pra na hora que a gente misturar, ele dá uma manchada maior. Mais um pouquinho do marrom. Eu tô brincando com as cores mesmo, tá? Agora a gente vai misturar com um palitinho, com qualquer coisa que você tiver. Apesar que o efeito legal é a hora de derramar. A gente tem que ficar desenhando. Deixa eu ver se eu pego bem, porque tem vezes que eu ponho o bração na frente. E vou derramar lá do alto. Agora eu vou limpar com a espátula. Olha isso. Ai, as cores já dá vontade de deixar assim, deixar ele secar, só pra ver o que vai virar, de tão lindo que vai ficando essa mescla. Se você fizer pouca massa, não se desespere, lava suas coisinhas, vai lá, faz mais e derrama aqui, ó. Nem vai encher tanto do jeito que eu queria, mas tá bom o suficiente. O importante aqui é sair também bastante cores. Eu vou colocar pedras aqui agora e colocar o contramolde. Olha, eu coloquei as pedrinhas antes que eu esqueça de um detalhe importante. Esse pote, ele é maior do que esse, ele é mais alto. Eu não posso descer até o fundo, eu preciso pelo menos de 1 centímetro para depois fazer os furos para cara as flores, as plantas. Então, ele tem que ficar fora, tá vendo? O que que eu posso fazer? Uma marquinha do máximo que eu posso descer. Olha, eu tirei a luva, coloquei uma fita crepe, no máximo que eu posso descer é isso. Isso tem que ficar pra fora, senão lá embaixo fica fino e quebra e não dá pra fazer um vaso. Agora eu vou afundando, olha, eu vou até filmar, vocês precisam ver isso. Olha essas cores, olha isso. Vocês têm noção? Deixa eu ver se eu posso afundar mais. Até perdi minha marquinha aqui. Ah, tá aqui. Posso. Quanto mais você afunda, mais o desenho vai aparecendo. Chegou ali na minha marca. O legal da transparência é isso que eu falei. Você vê os desenhos se formando. Olha. Então, isso aqui vai ficar. Imagina passar depois um verniz cristal aí para parecer um vaso de porcelana, a mistura do verde com amarelo, o marrom com amarelo. Bom, daqui 48 horas eu volto para ver como ficou. E eu sei que vai ficar lindo. Coloca nos comentários se vocês gostam de trabalho com argamassa, se eu continuo a fazer esses vasos que são maiores, ou se eu volto a trabalhar com gesso, o que vocês preferem. Já tirei um pouco das pedras, ainda tem um pouquinho. Vou acabar de retirar aqui, pra gente começar o desenforme. Olha, por dentro a cor ficou incrível também, ó. Tá com um pouquinho de areia, de pedra. Eu vou tirar por dentro, que eu acredito que seja mais fácil. E eu tirando interno, sem forçar, dá pra mim ver como que tá aqui por baixo, se eu tenho segurança pra tirar essa parte aqui. Eu vou ir apertando devagarzinho, que aí eu vejo o ar entrando ali, ó. Gente, tem vídeo antigo meu que eu fiz até uma cuba com argamassa, uma cuba para banheiro. Ela é interessante pra vocês darem uma olhada na playlist. Aí roda pra cá, roda pra lá, ela começou a soltar, ó. Tem muita casquinha que eu vou ter que retirar. A cor ainda tá bem viva, por conta que pra secar aí 100% é uns 6 a 7 dias pra ela ficar mais clarinha. Mas eu já adorei assim, todas essas casquinhas aqui. Vou retirar, mas antes de eu tirar, é o que eu falei, eu vou ver se tá bem firminha aqui, pra mim virar ela e desenformar. Bom, já tirei um pouco do excesso da massa que tava na lateral.
Agora vou virar de ponta cabeça. Ele escorre fácil, por conta que é um molde fácil de tirar. Mas eu já fiquei apaixonada pelas cores. Não imaginava que o efeito ia ficar tão lindo. Dá uma olhada nas cores. Pena que ele dá uma clareadinha. Não tem jeito, os corantes desbotam um pouquinho. Não é desbota. Quando a massa fica 100% curada, e isso é 7 dias, ele dá uma clareada. Mas quando você trabalhar com verniz, ele ressalta de novo as cores. Mas eu amei. Coloca nos comentários o que vocês acharam. Eu não esperava que ia ficar tão linda. Eu imaginava que ia ficar bonito, mas nem tanto. As meninas estavam pedindo vasos maiores para suculenta, para suas plantas. Olha que lindo. Então, a dica é, fez as peças, espera pelo menos 7 dias secar bem para fazer esse lixamento, que não é fácil. Você vai perceber que ele tá bem duro, parece uma pedra, mas isso é da argamassa, ela é igualzinho um cimento branco, né, um cimento comum. Então tem que fazer todo o acabamento para a gente começar a fazer a parte do brilho e do verniz. Dica importante, por isso que eu sempre falo, não adianta o vídeo. A sua massa precisa estar muito bem curada, já faz todo o lixamento. Por que que precisa? Você vai passar a resina, se você passar ela com 3 dias aí de secagem, você pode manchar sua peça. Por quê? Porque os corantes ainda estão sensíveis. Então, espera secar 100%, pelo menos uns 7 dias, para você passar essa resina à base de água. Vou deixar o link aqui, vai aparecer o QR Code na tela. Abaixo do vídeo vai ter uma lista dos materiais. Então, para não acontecer de você manchar toda a sua peça, espera ela secar. Depois de seca, pode passar 4, 5 demãos. Já vai dar um brilho básico. Se você gostar assim, deixa desse jeito. Aqui do lado vocês vão ver, ó, que eu fui batendo a bucha. Eu não fui esfregando, porque eu não queria perder desenho nenhum. E vai que algum corante poderia manchar minha peça. Então eu fui batendo, tá vendo? Porque depois que eu dou 2, 3 demãos, aí ela não vai manchar mais de jeito nenhum. Depois que ela sugar bastante esse verniz. Fui fazendo isso em toda a peça, tanto na parte de baixo. Depois que eu passar esse verniz, eu vou fazer os furos para depois dar o brilho final. Então, vai batendo uma esponjinha, que é mais garantido para você não perder suas manchas. Isso é uma dica importante, por isso que eu peço sempre para não adiantar o vídeo, para assistir todo o passo a passo do nosso vaso. Depois de feito todo o fundo, toda a lateral, deixa paradinho, você vai esperar secar, hora de furar. Eu vou fazer uns 5, 6 furinhos aqui no meio, para poder começar a parte do brilho. Aqui outro detalhe importante, você vai precisar de luvas, coloque bem suas luvas. Eu vou pegar um pincel grande, vou usar o verniz cristal, que eu gosto muito dele. Eu gosto de explicar o seguinte, para você trabalhar, você vai passar sempre na mesma posição. Evita a primeira camada de sobrepor as pinceladas. Então, passa e vai espalhando rapidamente, depois já vai para a lateral. Nessa posição, eu achei mais fácil trabalhar. Então, vai espalhando, vai ficar uma camada fina. Depois que secou, você vai passar outra camada, no máximo 2. Vai ficar aquele brilho incrível de porcelana. Vocês vão amar o resultado. Quem já fez, deve conhecer essa técnica. Mas quem não fez, faça, porque vocês vão se apaixonar. Muito cuidado para você girar sua peça enquanto ela ainda está seca. Mas o brilho fica incrível. A peça finalizada deixa secar 24 horas. Depois, bora decorar com as flores de sua preferência. Eu vou colocar as minhas aqui, que é um vasinho que elas já estavam querendo morrer, vou passar pra cá. Mas você pode colocar suculenta, o que você quiser, porque seu vaso já está preparado para receber suas flores. Bora mostrar como ficou? Olha, este é meu novo mimo. Apaixonei. E você, o que achou? Bom, aqui eu coloquei as pedrinhas, a terra, passei meu vasinho de planta, ou melhor, tirei todas as flores e coloquei no vaso. Aqui é meu cantinho, que é a entrada da minha casa, que eu amo esse espaço onde eu ponho minhas flores. Olha o brilho, olha o vaso. Eu amei as cores, dá para brincar bastante com essas tonalidades, que são esses corantes. Espero ter ajudado nas ideias. Beijos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.